Sempre temos que ter um plano A e um plano B. O planejamento virtual, a gente fala muito em relação a planejamento de implante zigomático, mas ele também pode ser utilizado e deve, em muitos casos, de Alan-Ford Standard. No planejamento virtual, você vai ter a possibilidade de simular a posição ideal desses implantes, reduzir para o tamanho da broca inicial e também fazer o protótipo virtualmente operado nos casos de Alan-Ford Standard. Olha esse caso aqui, por exemplo, era um caso mais limítrofe, onde havia a possibilidade de fazer um Alan-Ford Standard com uma margem bem provável de ser feita, porém temos que ter o plano A e o plano B. Qual que é o plano B? Se porventura esses implantes mais distais tivessem um baixo torque, ou como já aconteceu em alguns casos, você vai colocar o implante, faz uma subfresagem, quando o implante está descendo, começa a ter uma fratura da parte da cortical do osso. Isso é perigoso, a gente não pode continuar colocando implante, senão o osso pode se expandir, pode se fraturar e correr para toda a região do rebordo e você perder até às vezes o implante da frente, né? Então a ideia é sempre ter um plano A e um plano B. Olha que interessante nessa imagem aqui, nesse caso especial, você vê que o implante zigomático, nesse caso, ele está praticamente com 90% do seu comprimento dentro do seio maxilar. Então, pela anatomia do paciente, a gente vê que não tem aquela questão de vou fazer técnica por fora do seio maxilar em todos os casos, porque assim eu desejo. Nesse caso em especial não dá. A gente tem que entender que cada paciente é único e por isso que o planejamento virtual ele nos dá tanta informação que você não conseguiria ter só avaliando lá o PDF tradicional enviado pela radiologia. Então eu tenho o plano A, que é o Alan-Ford Standard, eu sei exatamente onde deve ser minha perfuração inicial. Essas brocas foram removidas e eu passei a ter então o nosso chamado protótipo virtualmente operado. Olha que interessante, aí a gente vai imprimir esse protótipo e eu vou usar ele na hora da cirurgia. Então é muito fácil a gente falar para o iniciante, você vai angular o implante 45 graus, você vai colocar implante de 17 milímetros na maxila. Isso é normal para a gente que faz Alan-Ford, mas para o cara que está começando, ele tem um desconforto técnico e cognitivo muito grande de inclinar e usar implantes dessa dimensão na maxila. Por isso que é muito fácil você falar, incline os implantes 45 graus e faça o Alan-Ford. Agora, você executar isso aí tudo na prática, no paciente, é um pouco mais difícil. Por isso, para quem está começando, a gente acredita que essa ferramenta de planejamento virtual e o protótipo virtualmente operado dá bastante subsídio. Olha o aspecto aqui, eu peguei 4 brocas velhas que eu coloquei em posição só para me guiar, me nortear em relação à posição exata dessas perfurações iniciais. Então eu estou operando o paciente, estou olhando meu protótipo. Então aqui o plano A, ele acabou se concretizando, todos os implantes ficaram bem instalados com alto torque e a gente acabou a cirurgia aí. Fui para casa mais cedo, não precisei fazer o implante zigomático e não me sinto desmerecedor de crédito por isso, muito pelo contrário. Você pegar um caso extremo, resolver com Alan-Ford Standard sem precisar de implante zigomático, está aí um diferencial que poucos têm na atualidade daqueles que fazem o implante zigomático. Então aqui a gente faz a captura inicial da prótese do paciente, né? A gente abre a prótese do paciente, captura ela em boca, usa como guia multifuncional. Claro que essa prótese ela não estava com a dimensão vertical, com exposição incisivo. Aí então as alterações elas são traçadas, né? Nova prova é feita e aqui o ajuste fino é feito para colocar esses dentes dentro dos padrões estéticos faciais, restabelecendo não só a função mastigatória imediata, mas também a estética do paciente. Esse foi o nosso caso de hoje. Forte abraço, eu te vejo no próximo vídeo.